Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na quinta-feira para domingo agora, portanto, no recaps about sábado. Espero que sábado tenha sido um dia extraordinário para todos. Temos com poucos jogos selecionados para domingo. Este domingo é um bocadinho meio gás aqui a nível de jogos. Não há muitos jogos e os jogos que há não têm muito interesse. Há alguns jogos interessantes da Liga Suíça, da Liga Dinamarquesa, mas aqui gosto de trazer jogos mais dentro dos campeonatos mais conhecidos, os que eu gosto mais. Portanto, selecionei apenas 7 jogos e arrancamos com Premier League. Temos estreia de Ruben Amorim na Premier League. Southampton, Liverpool, estamos a falar de último contra primeiro. A equipa do Southampton é uma equipa que sofre muitos golos. Temos um Southampton a 9,30, Liverpool a 1,30. Odd interessante do Liverpool, que até ao dia se calhar até vai descer. Over 1,5 1,13, over 2,5 1,45. Ambas marcam 1,80. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, temos um Southampton com apenas 2 vitórias, uma delas para a Carabao Cup e as duas em casa, Stoke City e Everton. Nos últimos 10 jogos tem golos sofridos em 9, apenas não sofreu golo contra a equipa do Everton, e golos marcados tem apenas 7. Em relação ao Liverpool, nos últimos 10 jogos não tem qualquer derrota, vem de 4 vitórias seguidas, uma delas para a Carabao Cup, marcou em todos os últimos 10 jogos e apenas não sofreu em, não é bem apenas, mas Bolonha, Crystal Palace, Leipzig e Leverkusen e Aston Villa. Portanto, em 5 dos últimos 10 jogos não sofreu golos. Sinceramente, esta odd do Liverpool a 1,30 parece uma odd justa, mas perfeitamente plausível para este jogo. Outra odd que eu gosto e que possivelmente sairá também como pré-live no Telegram é o Liverpool a marcar nas duas partes a 1,77. Esta equipa do Southampton é uma equipa muito frágil defensivamente, é uma equipa que a perder concede ainda mais espaços, e acredito que o Liverpool, sendo uma das características fortes do Liverpool, as saídas, que depois de estar a vencer o Liverpool pode fazer mais golos. Portanto, a vitória do Liverpool símbolos a 1,30 parece-me normal. O Liverpool para marcar nas duas partes a 1,77 parece um modo com valor. Em relação à estreia de Ruben, Mr. Rubens of Amorim, temos o Ipswich contra Manchester United, Ipswich a 5,05, United a 1,62, over 1,5 1,18, over 2,5 1,57, ambas marcam 62, portanto o mercado pensa que a equipa do Ipswich pode fazer aqui golo. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, a equipa do Ipswich apenas tem uma vitória e em casa do Tottenham, porém tem apenas também 3 derrotas. Estamos a falar de 6 empates, apenas 1-0-0 nos últimos 10 jogos para o lado do Ipswich. O Ipswich nos últimos 10 jogos sofreu em 9, apenas não sofreu fora contra a equipa do Brighton, que é uma equipa também que marca golos com facilidade, mas nos últimos 10 jogos também ficou apenas 2 jogos sem marcar. Em casa contra o Everton, uma das equipas também frágeis, e fora de casa no tal jogo contra o Brighton, que ficou a 0. O United nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, fora em Londres contra a equipa do West Ham e em casa contra a equipa do Tottenham por 3-0. Penso que houve aqui, eu posso estar enganado, mas tenho a ideia que houve uma expulsão. Foi a expulsão do Bruno, né? Que foi expulso 2 jogos seguidos, é possível. Contra a equipa do Tottenham. De resto, vem de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate em casa contra a equipa do Chelsea, um jogo difícil. São 4 jogos seguidos no Old Trafford, o que também trouxe aqui uma aura bacana à equipa na altura, Van Nistelrooy. Vem de 2 vitórias sem sofrer. Muito bem, a equipa do United aqui a tentar voltar um bocadinho ao que se espera. Temos o United a pagar 1,62. Parece um modo justo, tendo em conta o contexto do jogo, ok? Estamos a falar de um jogo com um novo treinador, parece haver uma boa aura à volta da equipa, porém é pós-seleções. O Ruben ainda não teve treino com todos os jogadores como gostava de ter, portanto, ao mesmo tempo percebo a odd, mas é um bocadinho especulativa tendo em conta toda a circunstância dos jogos, tendo em conta o contexto Ipswich e não olhando só apenas para o contexto United. O ambas marcam parece-me interessante a 1,62. Ainda assim será um jogo para levar para live. Acredito que vai dar para ir buscar golos neste jogo. Tenho praticamente a certeza, se o resultado estiver fora do 0-0 HT, que deverá dar para ir buscar aqui golos. Mais 2 golos na segunda parte neste jogo, mas isso é uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Infelizmente vou ter que ver este jogo em repetido, em indiferido, porque a esta hora ainda não estou cá. Portanto, ambas marcam 1,62, parece-me o mercado mais viável neste jogo, tendo em conta o fator, na minha opinião, meio especulativo para o lado do United neste jogo, e
temos de ter em conta que o Ruben, apesar de ser aparentemente um enorme treinador, que vai trazer um United com um futebol diferente, mais atrativo, tudo por aí, tudo muito bem. No entanto, o Amorim, estas 2 semanas de treinos, penso que tem aqui mais ou menos 2 semanas de treinos, é curto. Os números de jogadores que teve ao seu dispor, os números de jogadores habitualmente titulares que teve ao seu dispor para treinar. Portanto, ainda não vamos ver, acredito que vamos ter um United com uma cara lavada, com um emocional um bocadinho diferente, que já trazia também de Van Nistelrooy. No entanto, alguma cautela, pelo menos pré-live, a ir buscar esta vitória do United. Em relação à Série A, tem aqui apenas um jogo, Nápoles-Roma, para assinalar apenas, que na minha opinião tem valor, a vitória do Nápoles simples, 1.73 é a odd. Irei partilhar muito possivelmente também no Telegram, pré-live, esta vitória do Nápoles frente à Roma em casa. Em relação à Liga Alemã, não vejo grandes valores nestes 4 jogos dos campeonatos alemães, os principais campeonatos alemães. Temos um Kaiserslautern Braunschweig, Kaiser a 2,08, Braun a 3,40, over 1,5, over 2,5, 68, ambas marcam 1,59. Estamos a falar de 10º contra 15º. Nos últimos 10 jogos, a equipa do Kaiser tem apenas 2 vitórias e 4 empates, 4 derrotas. Já não vence há 3 jogos. É uma equipa relativamente over. Quando sai golo, quando não sai golo, o jogo fica um bocadinho amarrado. Esta primeira parte foi muito boa, a segunda parte foi uma miséria. Tenho essa ideia. Em relação ao Braunschweig, é uma equipa que sofre com regularidade, mas é uma equipa um bocadinho diferente do que foi na época anterior. Na época anterior jogavam muito mais na retranca, ou seja, enquanto o jogo estava 0-0, estavam relativamente tranquilos e tentavam procurar o golo com uma ou outra saída, uma ou outra bola parada. Este ano as coisas estão um bocadinho diferentes, têm sofrido mais golos, têm sido um bocadinho mais expostos, mas por outro lado também mais dinâmicos ofensivamente. Portanto, acredito neste ambas marcam, mas aqui sinceramente prefiro não fazer nada. Em relação ao jogo do Regensburg contra a equipa do Magdeburg, temos uma equipa do Regensburg nas lonas, a pior equipa da Bundesliga sem dúvida. São 12 jogos, 5 golos marcados, 32 golos sofridos. Pior ataque, pior defesa do campeonato. Por outro lado temos o Magdeburg em 12 jogos, tem 20 golos marcados, 17 golos sofridos, está mais ou menos ali na média e no sítio onde deverá acabar mais ou menos o campeonato. Ali mais coisa menos coisa meio da tabela. Obviamente está a 2 pontos, está a 3 pontos do playoff e do segundo lugar e a 4 do primeiro, mas acredito que, tendo em conta o que eu conheço destas equipas, acabará mais ou menos neste lugar. Temos o Magdeburg a 2, Regensburg a 3,58, over 1,5, 20, over 2,5, 65, ambas marcam 58. Aqui é difícil tentar ir buscar aqui overs e golos, porque o Regensburg é uma equipa que faz poucos golos nos últimos 10 jogos. A equipa do Regensburg não fez gol contra o Schalke, não fez gol contra o Düsseldorf, não fez gol contra o Pader, não fez gol contra o Nuremberg, não fez gol contra o Preston e não fez gol contra o Hamburgo. São 6 jogos sem marcar. É muita coisa, é efetivamente muita coisa. Por outro lado temos um Magdeburg que também tem jogos contra o Ulm, contra o Hannover sem marcar golos. Por outro lado temos o Magdeburg a sofrer golos em bastantes jogos, 8 em 10, não sofreu golos contra o Ulm. Aliás, os dois jogos, os últimos jogos destas equipas são jogos under. São 3 jogos under seguidos para a equipa do Regensburg e um jogo under seguido para o lado do Magdeburg contra a equipa do Ulm. Portanto, eu aqui fugiria um bocadinho aqui aos overs. Por outro lado, pré-live, por outro lado, se porventura principalmente a equipa do Magdeburg tiver a vencer por 1-0 ao intervalo, ou seja, se o resultado tiver não empatado ao intervalo para o lado do Magdeburg, muito possivelmente irão valer mais 2 golos também neste jogo. Portanto, é estar atento a essa situação. Em relação a outro jogo que eu também não consigo ver. Em relação ao Kiel, Mainz, temos um Kiel a 3,06, mais a 2,30 e está na Bundesliga 1, over 1,5, 24, over 2,5, 76. Ambas marcam 62. Em relação aos últimos 10 jogos, o Kiel tem apenas uma vitória em casa contra o Heidenheim, uma das também equipas frágeis da Bundesliga 1. Nos últimos 10 jogos, apenas não sofreu contra a equipa do Heidenheim. Em relação a Mainz, o histórico não é incrivelmente melhor, porém melhor. 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 empates, 1 vitória contra a equipa do Dortmund. O último jogo é um 3-1 frente à equipa do Dortmund. É uma equipa que também tem algumas dificuldades em marcar, porém sofreu nos últimos 10 jogos em 8 vezes. Apenas não sofreu contra a equipa do Freiburg e contra a equipa do São Paulo. Mais surpreendente aqui, se calhar, o jogo do Freiburg. A nível de odds, temos um over 2,5 a 1,76. Portanto, o mercado também se percebe, obviamente, que é um jogo à partida
mais under do que over em relação a outros jogos da Bundesliga ou destes jogos dos campeonatos alemães. Ainda assim, tendo em conta que é um jogo de extrema importância para a equipa do Kiel, o Kiel está a ficar apertado, joga contra uma equipa relativamente acessível, joga em casa, vai tendo já, ainda estamos com 10 jogos, mas vai tendo a obrigação de vencer estes jogos em casa. Ou do que ele está a 3.06, portanto ligeiro favoritismo aqui para o Mainz a 2.30. Ainda assim, over 1,5, 1.25, over 1,5, 1.25 parece-me interessante, e mesmo o próprio ambas marcam 62 parece-me interessante, porque teremos que ter mesmo uma exposição do Kiel nestes jogos em casa contra equipas do meio da tabela para baixo, porque o Kiel precisa mesmo de pontuar e precisa efetivamente de vencer jogos, porque são 10 jogos, uma vitória apenas. Atrás só Bochum que ainda não venceu qualquer jogo. Portanto, over 1,5, 1.25, ambas marcam 62, parece-me perfeitamente plausível. Em relação ao Mönchengladbach contra a equipa do São Paulo, o último jogo da Bundesliga, temos o Monster a 1,80, São Paulo a 4,22, over 1,5, 1,23, over 2,5, 1,73. Ambas marcam 1,69. Nos últimos 10 jogos temos um Mönchengladbach que perdeu apenas 4 e venceu 4 também. Dentro de portas, o Mönchengladbach nos últimos 4 jogos tem 3 vitórias. Union Berlin, Heidenheim e Bremen. Fora de casa empatou no terreno do Leipzig, bom resultado, no terreno do Mainz, e perdeu no Augsburg, no Frankfurt e venceu a equipa do Bochum. Do lado do São Paulo, nos últimos 10 jogos estamos a falar de apenas 2 vitórias. Foram vencer ao Freiburg e foram vencer ao Hoffenheim, portanto, muita cautela a trabalhar aqui a vitória do Mönchengladbach pré-live, porque é verdade que são apenas 2 vitórias, mas foram as 2 fora de casa, sem sofrer golos e contra equipas que à partida eram também favoritas contra a equipa do São Paulo. E atenção que perdeu apenas por 1-0 contra a equipa do Bayern, perdeu efetivamente contra o Leipzig, mas marcou 2 golos fora de casa para a DFB Pokal, marcou também na equipa no lado do Dortmund e marcou também no jogo contra o Augsburg. Portanto, tenham atenção a trabalhar esta vitória aqui do Mönchengladbach. A 1.80, nono contra 15º, em casa do nono, é sempre possível. No entanto, tenham muita atenção a trabalhar este jogo. Eu trouxe mais para isso, acredito que possam sair pelo menos 2 golos, está a 1.23, acredito que isso possa acontecer, ainda assim tenham atenção em relação a trabalhar diretamente a vitória do Mönchengladbach. Em relação ao jogo da Taça Portugal, temos o Moreirense Futebol Clube do Porto, jogo mais difícil dos 3 grandes na Taça Portugal no papel. Nunca esquecer aquilo que eu vos tenho falado no jogo do Sporting e já vos falei no jogo do Benfica e no próprio jogo do Vitória, que é a questão de... é verdade que as equipas portuguesas... que as equipas grandes portuguesas rodam sempre um bocadinho nos jogos da Taça Portugal, mas aqui normalmente há uma questão, que é a questão física. Houve paragem para seleções, portanto há jogadores que não jogaram ainda, portanto precisam de voltar aqui um bocadinho ao ritmo competitivo. No lado do Porto há outra questão extra, que é o Porto vem de duas derrotas seguidas, perdeu na Luz e perdeu em Roma contra a equipa da Lazio, 2 jogos fora. O Porto nem tem tido grandes problemas a jogar fora, mas efetivamente na Liga Europa já tem 2 derrotas, contra a Lazio e contra o Bodo Glimt, e perdeu na Luz por 4 bolas a 1. Resultado imperdoável para os adeptos do Porto, normal. Ou seja, o Porto também precisa dar aqui uma resposta a nível de resultados. Obviamente que poderá haver uma outra rotação, mas sinceramente espero um Porto muito, mas muito perto do 11 base que vai apresentando no campeonato para a Taça Portugal. Pode jogar possivelmente o Cláudio Ramos, eu não sei como é que estamos. Não sei como é que estamos de base, de guarda-redes, foda-se, está-me aqui a faltar a palavra, da rotação de guarda-redes para a Taça Portugal, mas acredito que jogue efetivamente o Cláudio Ramos e não é por aí que o Porto fica tão pior quanto isso. Temos um Porto a pagar a 1.48, Moreirense a 6.30, é um jogo difícil. Se olharmos aos últimos 10 jogos, o Moreirense venceu 4 dos últimos 10 jogos, um deles para a Taça Portugal. Dentro de portas venceu o Gil, venceu o Santa Clara, empatou com o Famalicão e empatou com o Benfica para o campeonato. Portanto, há alguma atenção aqui. Tem uma derrota com o Porto fora de portas, foi fora de casa, mas foi jogado em Aveiro, não foi jogar no Dragão, num jogo em que o Moreirense rodou muito a equipa. O Moreirense rodou muito a equipa também, rodou muito o 11, o Porto também, mas o Moreirense rodou muito o 11, portanto pode acontecer também isso. Tenho algumas dúvidas, mas pode acontecer. Mas tendo em conta que o Porto tem a necessidade de vencer, não só por ser uma competição a eliminar, mas porque tem de responder a estas últimas 2 derrotas, porque se o Porto, eu não sei qual é a ideia do Vilas Boas para o projeto de Futebol Clube do Porto, mas pelo menos os adeptos, se o Porto não passa amanhã
amanhã não, no domingo em Moreira, vai ser muito problema. Vai ser um problema muito grande que vai ser criado à volta dos adeptos em relação à direção e ao próprio treinador. Aliás, ao treinador e à própria direção, assim é melhor dito. Portanto, acredito mesmo que o Porto entre com a cara toda no assador, com muita determinação e afinco de vencer o jogo. Portanto, o Porto a vencer o jogo a 1.50 parece um modo com algum valor, sinceramente, para o jogo que podemos ter aqui. O over 1,5 1.34 também. E dependendo de como o jogo correr, não esquecer que é um jogo de uma eliminatória apenas, ou seja, se o Porto estiver a vencer por 1-0, poderá haver aqui uma exposição do lado do Moreirense e poderá ser interessante trabalhar mais golos neste jogo. Mas vitória do Porto pré-live, vitória do Porto a 1.48, aliás, e o over 1,5 1.34 parece-me o mais razoável de trabalhar aqui. Maltinha, vocês já sabem, estamos a gravar isto tudo na quinta-feira. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam e metam um like no vídeo e comentem que isso ajuda-me de caralho. Criem conta na Bet7 com o código MAC para terem 100% de bónus até 250€ e 77 free spins. Têm um cash-out absurdo e Bet-Builders são coisas muito interessantes. E podem também participar nos giveaways todas as semanas. Fazemos giveaway, vamos fazer no domingo. Ou seja, este vídeo é de sábado para domingo. No domingo para segunda, vamos fazer o giveaway de 50€, fazemos todas as semanas, de saldo real Bet7, para quem tiver conta, código Big Mac, para quem tiver a conta ativa e para quem comentar nos vídeos da semana com o user Bet7. Maltinha, já sabem, para mim é um gosto. Amanhã estamos aí novamente, vai haver sorteio. Metam um like, subscrevam e comentem, que isso ajuda-me de caralho. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido um sábado muito bom, porque eu não estou cá. Espero que tenha sido um sábado muito bom e até amanhã.